Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos retomar o Teorema de Pitágoras e resolver duas questões da Banca VUNESP. Antes de falar propriamente do Teorema de Pitágoras, eu queria comentar um item do edital da VUNESP. Normalmente eles colocam assim, Teorema de Pitágoras e Tales. São dois teoremas diferentes. Então, você precisa estudar o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. Costuma cair muito na prova? Não, nenhum dos dois. Aparece pouco, a VUNESP já costuma priorizar os outros campos da matemática, como álgebra, tratamento da informação, que são gráficos, tabelas. Mas também aparecem as questões de geometria, mas quando aparecem as questões que envolvem figuras, formas, medidas, a VUNESP vai para outra linha. Às vezes tem área, às vezes tem perímetro, né? Então, assim, eles vão priorizando outras coisas e deixando o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales para de vez em quando. Mas veja, se cai de vez em quando e você domina, pode ser o seu diferencial na prova. Vamos ao Teorema de Pitágoras. O que Pitágoras disse? Que esse teorema só vale para triângulos retângulos, tá? E o que é um triângulo retângulo? Triângulo que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo que mede 90 graus. Nesse triângulo que está na tela, o canto inferior esquerdo dele está marcado. É um ângulo que mede 90 graus. A notação dele é esse quadradinho com um pontinho. Então, esse é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, em qualquer triângulo retângulo, o maior lado dele, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto, o maior lado recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois, que são os menores, mas não precisam ter o mesmo tamanho, pode ser diferente, os outros dois lados são chamados de cateto. Então, o maior lado é a hipotenusa e os dois menores, cateto, ok? E o maior lado é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Só vale no triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo para a gente ver o que Pitágoras disse. A gente vai medir os lados desse triângulo e vai encontrar determinadas medidas. Pitágoras disse que existe uma relação entre essas medidas. Que relação é essa? Então, eu vou considerar que o maior lado desse triângulo, também chamado de hipotenusa, ele mede A. Metros, centímetros, não tem importância. Ele mede um tanto que eu chamei de A. Os outros dois, eu vou dizer que mede B e o terceiro mede C. Pitágoras disse assim, pegue a medida da hipotenusa e eleve ao quadrado. Bom, hipotenusa é o maior lado, então nesse caso aqui é o A. Pegue a medida da hipotenusa e eleve ao quadrado. A ao quadrado. Isso vai ser igual a medida de um dos catetos ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Então, a medida da hipotenusa é igual à soma das outras medidas, mas cada uma também elevada ao quadrado. Por isso, ficou b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas eu tenho que saber quem é o a. B e c são os nossos catetos. E o a, hipotenusa, a medida da hipotenusa, ok? Agora, eu vou desenhar um outro triângulo. Repare que a posição da hipotenusa meio que mudou, mas ela continua sendo a medida que é o lado, a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90, ou maior, tanto faz. E aí, nesse caso, eu vou chamar de A, a hipotenusa está lá embaixo, um cateto é B e outro cateto tem medida C. E, usando o teorema de Pitágoras, eu posso escrever o quê? A medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tem que ser sempre ABC? Não, qualquer letra. Inclusive, a questão na prova do concurso, ela pode vir com essas letras em outra posição, sabe? O A é um cateto, exatamente para te confundir, tá? Vamos ao último triângulo. Tá de lado, ok? Achou o ângulo reto? Procure a hipotenusa. Já mentalize qual é a posição da hipotenusa. E eu vou dizer que esses lados medem A, B e C também. Mas, o que eu vou escrever agora? Qual é a medida da hipotenusa? C. Então, eu vou escrever C ao quadrado. Vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado.
Entendido? Então, é sempre a medida da hipotenusa que nós vamos elevar ao quadrado e vai ser igual à medida do cateto ao quadrado mais a outra medida do cateto ao quadrado, ok? Então, vamos resolver as duas questões da VUNESP. Essa primeira questão, ela é muito extensa. Na verdade, são duas questões com o mesmo enunciado, tá? É da prova de técnico de meio ambiente da VUNESP de Jundiaí. Ele traz um enunciado, assim, básico, que vale para as questões 18 e 19, e eu já vou te mostrar a questão 18, tá? Depois nós vamos fazer a 19. Vamos ao enunciado. Para responder as questões de números 18 e 19, considere a seguinte situação. Pedro está pintando as paredes laterais de um corredor de um condomínio e, para isso, posicionou as escadas A e B apoiadas nas duas paredes laterais, conforme mostrado na figura a seguir. Ele reforça que está fora de escala, tá? Ou seja, as medidas não estão muito proporcionais. Os pés das duas escadas estão encostados um no outro e repousam sobre o chão no ponto P. Assim, as escadas encostam na parede, no chão as duas escadas estão juntinhas ali num ponto P. E as escadas formam entre si um ângulo de medida alfa, aquele ângulo que está desenhado ali. Baseando-se no fato de que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180, bem como em seus conhecimentos de ângulos em geral, Pedro foi capaz de descobrir que a medida do ângulo alfa formado entre as escadas é igual a... Aqui não tem teorema de Pitágoras, tá? Mas tem triângulo retângulo e a gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. A banca deu essa informação, mas muitas vezes ela não dá. Você tem que saber essa informação. Então, eu tenho ali as duas escadas, eu quero descobrir a medida do ângulo alfa e eu tenho um triângulo do lado esquerdo e um triângulo do lado direito. Concorda comigo que se eu descobrir a medida do ângulo do lado esquerdo e a medida do ângulo do lado direito, eu consigo descobrir o ângulo alfa? Se você falou que concorda, ok, já vou te explicar. Mas se você falou que não entendeu por quê, eu vou escrever uma informação muito importante, mas antes eu vou marcar dois ângulos na tela. O ângulo do lado esquerdo, esse que eu pus aqui, meio rosa, meio lilás, meio roxo, e o ângulo do lado direito, que eu desenhei em azul. Esses três ângulos, o roxo, o azul e o alfa, juntos, eles somam 180 graus. Ah, mas como que eu sei isso? Pelo desenho do ângulo. É um arco. Lembra do transferidor? É como se fosse aquele meio transferidor, 180 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a medida do ângulo do lado esquerdo, vou descobrir a medida do ângulo do lado direito, o roxo, o azul, para depois voltar aqui nessa informação que eu escrevi em vermelho, porque eu não tenho a medida dos ângulos dos três, tá faltando informação. Então, eu chamei um de beta, chamei um de delta. Não se preocupe com essa anotação, poderia ser A, B, C, D. É só porque o enunciado começou com letra grega que eu continuei, tá? Mas você pode chamar de X e Y sem problema nenhum. Então, veja, nós vamos descobrir primeiro um ângulo, depois o outro, tudo bem? E como é que eu vou fazer para descobrir um ângulo e depois o outro? Nós vamos olhar na nossa figura que a gente tem o triângulo do lado esquerdo. Um ângulo mede 90, um mede 22 e o terceiro eu não sei. Então, eu posso escrever o seguinte: o ângulo de 90 mais o ângulo que eu não sei, que eu chamei de beta, mais o 22, juntos eles têm que somar quanto? Soma dos ângulos internos de um triângulo. A informação está no enunciado, 180. Se eu resolver essa equação, eu descubro a medida do ângulo roxo, eu descubro a medida do ângulo beta. E como que eu resolvo? Finge que esse beta aí é um x, tá? X do lado esquerdo e os números do lado direito. Então, eu vou escrever assim, beta é igual a 180 menos 22 menos 90. Então, fazendo a conta, o beta vai medir 68 graus. Beta é uma medida do ângulo da esquerda. Agora, nós temos que repetir o processo para achar a medida do ângulo delta, que é o ângulo azul, o ângulo da direita.
Então, eu tenho um outro triângulo retângulo e eu sei que ângulo azul mais o 64 mais o 90 vai dar 180. Então, vamos lá. 90, que é um dos ângulos, mais o delta, que é o azulzinho, mais o 64, isso aqui tudo vai dar 180. E como que eu resolvo? De novo, finge que aquele delta é um y. Y vai ficar do lado esquerdo e vai ser igual a 180 menos 64 menos 90. Fazendo as contas, delta vai ser igual a 26. Pronto. Eu já sei a medida do lado esquerdo, já sei a medida do lado direito. E juntos os três, o alfa, o 68 e o 26, eles somam 180. Então, eu vou voltar naquela parte vermelha e vou poder escrever o seguinte. Alfa, que eu não sei a medida dele, mais o beta, que é 68, mais o delta, que é 26. Isso aqui é igual a 180. Deixa o alfa do lado esquerdo, passa os outros para o lado direito e subtrai. Então, alfa vai ser igual a 86. De onde veio 86? É 180 menos 26 menos 60. Pronto, já sei a medida do ângulo alfa. Primeira parte foi, né? Questão 18. Agora vamos para 19. Dado que a escada B, então a escada da direita, tem 2,5 metros de comprimento e que o ponto P está a 1,5 metro da parede na qual a escada B está apoiada, é correto afirmar que o ponto em que a escada B toca a parede está em relação ao chão a uma altura D. Bom, se você já me acompanha há um tempo, sabe que quando aparece uma questão que tem triângulo quadrado, eu parto para o desenho. Então, eu vou fazer um desenho aqui, você vai ver que ele está à mão mesmo, é um rascunho que você faz no cantinho da tua prova. Não vai dar para fazer um super desenho, porque a gente no concurso não tem régua, não tem espaço, então vai ali e faz no cantinho mesmo um triângulo para entender a questão. Então, desenhei meu triângulo, o da direita. Aí, segundo o enunciado, eu tenho uma escada que mede 2,5 metros. Tem também a distância do pé da escada até a parede, que é 1,5 metro. E ele quer saber a distância da onde a parede toca até o chão, né? A altura ali que vai formar entre a escada e a parede. Acho que eu falei errado, né? Eu falei parede toca até o chão. Da escada até o chão. Eu vou chamar de x. Agora sim, teorema de Pitágoras. O que Pitágoras disse? Pega a medida da hipotenusa e eleva ao quadrado. Quanto mede a hipotenusa? 2,5 metros. Então, a hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado, 2,5 metros ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 1,5 metro ao quadrado. Agora eu vou fazer a conta. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, 6,25. E 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Passou para o outro lado, eu descubro x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4. Qual é a medida que eu elevo ao quadrado e que eu encontro 4? Você pode dizer assim para mim, x pode ser 2, x pode ser menos 2, mas eu perguntei qual a medida. Não faz sentido aquela altura ser menos 2 metros. Medida tem que ser positiva, portanto, 2 metros. Só vale a resposta positiva, ok? Então, agora vamos para a segunda questão. Essa questão, só pegar aqui, ela é da VUNESP também e é da prova de contador da Paraíba, do Porto de Cabedelo. Se uma pessoa corre 17 voltas completas no percurso ABCD, representado em desenho sem escala e com indicação de medidas, essa pessoa corre mais do que 5 quilômetros. Ok, vai correr ali ao redor e vai dar mais de 5 quilômetros, são 17 voltas. O número de metros que essa pessoa percorreu além dos 5 quilômetros é igual a... Bom, ela vai dar 17 voltas. Se eu descobrir uma volta, eu descubro as 17. Se eu descubro as 17, eu sei quanto a mais de 5 quilômetros. Né? Então, não é uma questão muito complexa. Você possivelmente vai conseguir resolver sozinho. Então, se você quiser parar aqui, pare e resolva. É só aplicação do Teorema de Pitágoras. E aí você volta para conferir no gabarito. Mas tudo bem se quiser fazer junto comigo. Mas é importante que depois você resolva sozinho, tá? Então, eu tenho 2 triângulos retângulos nessa figura. O da esquerda e o da direita. Eu vou começar pelo triângulo da direita.
Então, eu tenho uma medida bem grande, que é desconhecida, que por sinal é a maior medida, então hipotenusa. Tem ali um ladinho que mede 120 e um menor ainda que mede 50. Então, Pitágoras disse o seguinte: a medida da hipotenusa ao quadrado. Bom, como eu não sei quanto ela mede, posso usar qualquer letra. Então, eu posso escrever aqui: x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Começando sempre pela hipotenusa, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 14.400. Eu já vou falar para fazer esse cálculo de cabeça, tá? Já volto a retomar esse cálculo. Vou somar os dois, 16.900. E agora eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao quadrado, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16.900. Candidato preparado vai fazer de cabeça. Aquele que está mais ou menos vai fazer no canto papel. E aquele que não está, não faz. Então, eu vou descobrir que a medida de x é 130 metros, tá? Aguenta aí que eu vou te falar sobre o cálculo mental. Agora eu vou para o outro triângulo, para aquele triângulo azul. Não, lembra da outra figura que eu fiz um azul e um roxo? Então, agora seria a vez do azul, da esquerda. E como que eu vou fazer ali? Eu tenho uma medida que é desconhecida, mas o maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa, mede 50, certo? Então, 50 ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais a outra medida ao quadrado. Se você quiser, você pode chamar de com a letra que você quiser, que achar que deve, mas eu vou chamar de y. Então, ficou assim, 50 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a 30 ao quadrado mais y ao quadrado. 50 ao quadrado, 2.500. 30 ao quadrado, 900. Agora, eu vou deixar o y ao quadrado de um lado, vou passar o número para o outro. Então, vai dar 1.600. Que número que eu elevo ao quadrado e que dá 1.600? De cabeça. 40. Então, eu já sei a medida menor desse roteiro aí, desse percurso, e da maior. Vamos lá. Parênteses para fazer cálculo mental. Vou pegar um marca-texto só para te mostrar. Aqui, eu fiz assim, ó. Era 50 ao quadrado, tá? Peguei só o 5. 5 ao quadrado deu 25. Mas tinha um zero aqui, né? Então, quando eu multiplico e coloco ao quadrado, o resultado vai dar 2 zeros. Você pode fazer essa conta aí para verificar como são 2 zeros, tá? Então, eu fiz o 5 ao quadrado, 25, seguido de 2 zeros. Tá, e o 120? Então, o 120 eu peguei o 12. E aí, eu fiz de cabeça. 12 vezes 12, 144. Seguido de 2 zeros. Ok? Aqui, então, 50 ao quadrado. Ó, 50 ao quadrado é 5 vezes 5, seguido de 2 zeros. 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, seguido de 2 zeros. Tá bom? De tanto você fazer essa conta, você vai perceber esse padrão e você vai lembrar disso na prova. Tá, mas se eu não lembrar, você faz a conta. Tudo bem. Só não, tem que tomar cuidado, porque a gente não tem muito tempo na prova. E uma outra conta que eu falei que eu fiz de cabeça. Essa aqui, ó, x ao quadrado é 16.900. Como é que eu cheguei no 130, né? Como é que eu fiz essa conta de cabeça? Eu sei a raiz quadrada de 169. 169, a raiz quadrada é o 13. Então, aí foi fácil, foi só colocar o zero. Então, tem alguns números que vale a pena a gente saber de cor. A gente saber o quadrado e, consequentemente, a raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, o 10 ao quadrado, que vai dar o 100. Raiz quadrada de 100 é o 10. O 12 ao quadrado, 144. Raiz de 144, 12. De tanto a gente escrever, a gente acaba decorando, né? Então, eu poderia fazer o 13 ao quadrado, 169. O 16 ao quadrado, também sempre aparece, 256. O 20 ao quadrado, 400, tá? Então, de tanto praticar, a gente acaba memorizando. Eu não vou te falar hipótese alguma para você pegar, fazer uma tabelinha e ficar decorando esses números. Não, mas na prática, de tanto treinar, você vai acabar fazendo de cabeça na prova, tá bom? Tá, o que significa o 130 e o 40? A medida que estava faltando ali naquela figura. Então, nós vamos descobrir agora quantas voltas esse cidadão deu. São 17 voltas de 320 metros cada. Como 320? Da onde?
320 é o 30 que está na figura, mais o lado maiorzão lá, que a gente não tem, 130, mais o 120, mais o 40, que é o pequenininho. Isso é uma volta. Mas como são 17 voltas, 17 vezes 320. Ele andou então 5.440 metros. Ótimo, a pergunta é quantos metros a mais? Metros não é isso. É o número de metros que essa pessoa percorreu além de 5 quilômetros. Então, 440 metros. Bons estudos para você. Mas antes de encerrar aqui, não esquece de seguir o canal, curtir e comentar se valeu a pena. Bons estudos para você.